All I know is we can go anywhere. Continuando a nossa aula, estamos aqui com essa sobrancelha devidamente epilada. Curiosidade, a gente usa o termo epilação para quando a gente tira um pelo da raiz e depilação quando a gente apenas apara os pelos. Então, o correto é epilação de sobrancelhas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que tá a nossa rena. Vocês estão vendo a textura que tá essa rena, uma textura de ketchup. Essa é a textura ideal e a cor ideal que ela tem que estar. Se vocês repararem, ela deu uma escurecida depois que a gente deixou ela descansando. Essa é a textura perfeita, gente. Então, se a sua rena estiver muito grossa, você mexe um pouquinho. E se continuar grossa, você aplica um pouquinho de fixador ou um pouquinho de água. E se ela ficar muito líquida, você adiciona um pouco mais de rena e deixa descansar mais um pouquinho. Vamos começar a nossa aplicação de rena. O método de aplicação que eu vou usar hoje é o pincel. Gente, o método de aplicação é muito pessoal. Vocês podem aplicar com pincel, vocês podem aplicar com um palito, vocês podem limpar com o palito, vocês podem limpar com a navalha. É muito pessoal, então testem e vejam qual você se adapta melhor. Eu acho que para quem está iniciando nos trabalhos de design, o melhor e mais fácil é o pincel. Porém, para quem gosta de um trabalho minucioso, mais certinho, o ideal é o palito. O palito tem a vantagem que ao mesmo tempo que você aplica, você limpa, né? Você não precisa ficar trocando toda hora. Já o pincel, você tem que aplicar com o pincel, pegar o palito e limpar. Pegar o pincel, pegar o palito e limpar. O ideal, gente, na aplicação de rena, é que vocês façam a aplicação mais limpa possível. Pouco algodão no palito, não enche esse palito de algodão, é pouco algodão e sujem o mínimo possível, gente. Por quê? A rena da Glance, por exemplo, é uma rena que tem uma fixação super rápida. Então, se eu deixar aqui 2 minutos manchadinho, já vai formar uma mancha. Então, o ideal é que vocês apliquem, limpem, estiquem bem essa pele na hora de aplicar. E vão limpando, aplicando e limpando, porque assim, mesmo que você demore mais para aplicar a rena, quando você chegar lá no início, você já pode às vezes até tirar, porque você, às vezes, vamos dizer que você demorou 10 minutos aí para aplicar uma rena numa sobrancelha. Se você fez esses 10 minutos de aplicação limpa, aplicou a cauda, limpou, aplicou o meio, limpou, aplicou o início, limpou, não importa o tempo que você demorou. Aí você já pode até tirando, porque você vai ter aquele degradê do início mais claro, o meio médio e o final mais escuro. Agora, se você tem uma aplicação rápida, você pode aplicar tudo bonitinho, vir limpando e depois você espera mais uns 5, 10 minutos e depois tira tudo, entendeu? Então aqui, o que vai fazer sua rena ficar perfeita? O desenho adequado. Se o seu desenho estiver certo, gente, é batata. Se você não fugir do desenho, se você não aplicar a rena fora do desenho, vai ficar perfeito. E se você fizer uma limpeza boa nessa rena, se você não deixar a rena toda pra fora, se você deixar bem limpinho mesmo, bem rente ao desenho que você fez, sua rena também vai ficar perfeita. A consistência da rena, ela vai te auxiliar muito na hora da aplicação. Por quê? Se sua rena estiver muito líquida, quando você for aplicando, você vai ver que ela vai concentrar no meio e as bordas, ela vai ficar uma rena mais aguada, mais rala, e ela pode também ficar escorrendo para fora do desenho. Então, o ideal é que você aplique a rena e ela esteja numa textura que ela não vai escorrer para fora do desenho e que ela fique uniforme em toda a sobrancelha, igual tá aqui, gente, nessa textura aqui de ketchup. Então, como vocês viram, eu pego um pouco de rena com o pincel e eu deposito essa rena no meio das sobrancelhas e vou empurrando para as bordas. Por quê? Se você já vier depositando logo na borda, rente a linha essa rena, como vai ter muita rena no pincel, pode ser que essa rena saia para fora do desenho e faça mais sujeira. Então, se você deposita ela mais no meiozinho e vem só empurrando para as bordas, bem devagar, a tendência é que ela alinhe mais certinho nas bordas e não faça tanta sujeira. Você tem que limpar o mínimo possível. Nesse início, vocês limpem jogando um pouco para dentro da sobrancelha. Nunca façam essa linha totalmente reta. Deixam ela levemente inclinada, igual aqui eu tô deixando ela levemente inclinada para a esquerda. Então, se quando você for fazer a outra sobrancelha, você vai deixar ela levemente inclinada para a outra sobrancelha, entendeu? Para dar esse efeito, esse desenho mais bonito.
Gente, assim que eu terminei a aplicação no começo dessa sobrancelha, eu já tirei ela e já apliquei a outra logo em seguida. Eu tirei ela antes mesmo de aplicar a outra. Por quê? Porque essa é uma rena preta. Por que eu passei rena preta na sobrancelha dela? Porque ela disse pra mim que ela já tinha feito rena antes, mas que as renas ficavam com um efeito muito amarronzado. Porque o tom da pele dela, vocês lembram da escala de cores, gente, dos tons de pele? O tom da pele dela é muito amarronzado. Então qualquer castanho que você passe, a tendência é realmente ficar mais marrom. Vocês verem que o preto que eu passei, olha já como que ele tá marrom. Só que vocês veem que ele tá escuro ainda. Por quê? Eu terminei de passar o início e logo em seguida já retirei tudo. E olha como é que já tinha fixado tão rápido. Essa fixação aconteceu só com a minha aplicação. Então eu apliquei, logo em seguida já tirei e já tinha ficado dessa forma. E aí fui aplicar a outra sobrancelha. Eu só não mostrei a outra sobrancelha porque eu já tinha mostrado essa pra vocês e o processo é o mesmo. Agora, gente, por que eu passei mais um pouquinho aqui nessa parte aqui embaixo, nessa sobrancelha que eu já tinha tirado a rena? Porque eu percebi que essa parte da sobrancelha dela tinha menos pelos, já tava um pouquinho mais falhada. Aí eu resolvi passar um pouquinho mais de rena pra deixar a sobrancelha um pouco mais uniforme. Porque a rena, ela fixa igual, né? Você passa, ela vai fixar igual. Só que, aonde tem menos pelos, a tendência é ficar mais claro. Então, às vezes, até é legal, se a pessoa tiver uma falha muito grande, você começar a aplicação de rena na onde ela tem a falha. Comece aplicando a rena aonde ela tem a falha. Porque, assim, essa parte, ela vai fixar primeiro. Ela vai começar esse processo de fixação primeiro. E aí, logo em seguida que você aplicar onde ela tem a falha, você vem aplicando do final até o no começo. Então, bora finalizar essa sobrancelha? Então, gente, tô passando aqui um clareador na sobrancelha dela, porque ela me pediu uma sobrancelha mais natural. Então, como eu passei o preto, ficou bem escuro. Então, eu tô passando um clareador da sua preferência aí, vocês podem escolher. E tô passando a sobrancelha toda pra dar uma clareada. Gente, dica super importante. Vocês vão usar aí um gel calmante ou fixador pra poder neutralizar a cor da rena. Então, é o seguinte, você tirou a rena, ficou de um jeito que já é o que você quer, você acha que já tá bom? Então, você já pode passar o fixador ou o gel calmante. Você tirou a rena, viu que ficou muito escuro, igual o nosso caso que eu já tirei e vi que tinha ficado muito escuro. Então, antes de passar o fixador e antes de passar o gel calmante, eu já vim com um removedor, eu já vim com um clareador pra clarear antes de passar o fixador ou o gel calmante. Por quê? Depois que você neutraliza a cor da rena, fica mais difícil de clarear a sobrancelha. Então, se tá muito escuro, o ideal é que você clareie antes de passar o gel calmante ou antes de passar o fixador pra neutralizar a cor. Se já ficou de um jeito que você acha legal, igual, por exemplo, se essa cliente quisesse uma sobrancelha mais escura, era só eu passar o gel calmante, só passar o fixador pra fixar a cor e neutralizar o amarronzado. Mas como eu sei que ela quer uma sobrancelha bem natural, eu já vim com clareador antes mesmo de neutralizar a cor dessa rena. Mas cuidado, porque isso é perigoso, porque às vezes você pode passar esse clareador, esse removedor de rena, e às vezes pode clarear até demais. Então, tenha um domínio do clareador de vocês, tá bom? Porque o gel calmante e o fixador, como ele neutraliza a cor, ele dá uma clareadinha também pequenininha, uma clareadinha pouca, mas ele dá. Então, cuidado pra não clarear demais. Vocês vão ver aí que eu tô clareando a rena, vocês vão ver o tom que ela vai ficar e vocês vão ver o tom que ela vai ficar depois que eu passar o gel calmante. Outra dica, gente, se você passar o clareador e você viu que ele não clareou muito bem, o que você vai fazer? Você vai pegar o algodão, vai molhar no clareador e vai deixar esse algodão aí em cima da pele do seu cliente, é onde você quer que clareie mais. Igual eu queria que clareasse mais no início, então depois que eu passei o clareador na sobrancelha toda, eu molhei um pouquinho o algodão, deixei esse clareador em cima do início, que era onde eu queria, e aí depois deixei uns minutinhos e depois eu retirei. Porque aonde você deixar esse algodão molhado, vai clarear mais. Vou passar agora o gel calmante da Depil Bella. Esse gel, ele vai neutralizar esse amarronzado da rena e vai dar uma clareada também. Se você não quiser usar o gel calmante, você também pode usar o fixador para neutralizar. Por que tem que neutralizar, gente? Por quê? Porque toda vez que você tirar a rena, ela vai ficar levemente esverdeada, levemente amarronzada. Então você precisa sim neutralizar a rena. Não deixa a cliente ir embora com rena na sobrancelha. Você precisa finalizar essa rena sempre, gente. Agora eu vou vir com o meu rolinho de jade para espalhar esse gel e acalmar ainda mais a pele. A pedra de jade, ela já é naturalmente gelada, então a cliente já tem aquela sensação de alívio, porque a rena, ela causa uma leve ardência na sobrancelha, principalmente na hora que a gente tira ela e passa o gel, a cliente sente uma ardência. Então, a pedra de jade, ela vai dar um alívio imediato quando você passar, mas você também pode usar as esferas de cromoterapia.
Você pode ter esse momento como um momento de spa relaxante, com uma música. Você pode abaixar a luz da sua ring light nessa hora, para não ficar com essa luz tão forte no rosto da cliente. Você pode aliar também a um cheiro, uma aromaterapia, com alguma essência, com algum cheiro gostoso. Você pode retirar esse gel calmante e avaliar como que está a cor das sobrancelhas. Se você ainda achar que está escuro pelo gosto da cliente, você pode vir com clareador e passar mais uma vez para clarear ainda mais. Vamos começar a nossa finalização. Você lembra daquela linha pigmentada que você usou para fazer a marcação, o mapeamento no início do vídeo? Então, você vai usar essa mesma linha para delimitar a base de uma forma bem leve. Não queremos uma linha muito escura nessa hora, a gente só quer definir melhor essa base para ficar com o acabamento mais impecável. Base definida, você vai vir com um corretivo ou com uma caneta iluminadora. Eu tô usando aqui um lápis iluminador para iluminar essa parte de baixo da sobrancelha. Vocês vão ver como que isso vai fazer diferença, principalmente nas fotos de antes e depois. Para alinhar os fios dessa sobrancelha, você pode usar um rímel incolor. Eu estou usando aqui a pastinha mágica da Sorcio, gente. Essa pastinha é maravilhosa, principalmente para aquelas clientes que gostam de uma sobrancelha com efeito de brow lamination. Então você tem que usar um rímel para deixar esses fios no lugar mesmo, gente. Essa pastinha da Sorcio, além de deixar os fios no lugar, ela ainda hidrata a sobrancelha e tem algumas vitaminas que auxiliam no crescimento da sobrancelha. Então, gente, a finalização é basicamente essa: definir a base, alinhar os fios e iluminar a base. Se você vê que tem algum pelinho saindo para fora do desenho, você pode parar nessa hora. Se você vê que ficou algum fiozinho para fora do desenho, você pode retirar nessa hora. Então fiquem aí com esse antes e depois de um design com rena personalizado.